Olá a todos, estamos aqui de volta para continuar a nossa leitura, hoje a partir do capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Vamos começar. Neste ínterim, havendo a multidão fluído aos milhares, a ponto de se esmagarem uns aos outros, ele começou a dizer em primeiro lugar a seus discípulos: Acautelai-vos do fermento, isto é, da hipocrisia dos fariseus. Nada há de encoberto que não venha a ser revelado, nem de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito às escuras será ouvido à luz do dia, e que houverdes falado aos ouvidos nos quartos será proclamado sobre os telhados. Meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo dos que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar na guiena. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por 2 asses, e, no entanto, nenhum deles é esquecido diante de Deus. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, pois valeis mais do que muitos pardais. Eu vos digo, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, o Filho do Homem também se declarará por ele diante dos anjos de Deus. Aquele, porém, que me houver renegado diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem ser-lhe perdoado, mas ao que houver blasfemado contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Quando vos conduzirem às sinagogas, perante os magistrados e perante as autoridades, não vos preocupeis com o que vos defender, nem com o que dizer, pois o Espírito Santo vos ensinará naquele momento o que deveis dizer. Alguém da multidão então lhe disse: Mestre, disse a meu irmão que reparta comigo a herança. Ele respondeu: Homem, quem me estabeleceu juiz ou árbitro da vossa partilha? Depois lhes disse: Precavei-vos cuidadosamente de qualquer cupidez, pois mesmo na abundância, a vida do homem não é assegurada por seus bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um rico produziu muito. Ele então refletia: que hei de fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Depois pensou: eis o que farei. Demolirei meus celeiros, construirei maiores, e lá recolherei todo o meu trigo e os meus bens. E direi à minha alma, tens uma quantidade de bens em reserva para muitos anos. Repousa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe diz: insensato, nessa mesma noite ser-te-á reclamada a alma. E as coisas que acumulaste, de quem serão? Assim acontece àquele que ajunta tesouros para si mesmo e não é rico para Deus. Depois disse a seus discípulos: Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o corpo, quanto ao que haveis de vestir. Pois a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Olhai os corvos. Eles não semeiam nem colhem, não têm celeiro nem depósito, mas Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode prolongar por um pouco a duração da sua vida? Portanto, se até as coisas mínimas ultrapassam o vosso poder, por que preocupar-vos com as outras? Considerai os lírios, como não fiam nem tecem. Contudo, eu vos asseguro que nem Salomão, com todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada no forno, quanto mais a vós, homens fracos na fé. Não busqueis o que comer ou beber, e não vos inquieteis, pois são os gentios deste mundo que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai sabe que tendes necessidade disso. Pelo contrário, buscai o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não fiquem velhas, num tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega nem a traça rói. Pois onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Sede semelhantes a homens que esperam seu senhor voltar das núpcias, a fim de lhe abrir logo que ele vier a bater. Felizes os servos que o Senhor à sua chegada encontrar vigilantes. Em verdade vos digo, ele se cingirá e os porá à mesa, e passando de um a outro os servirá.
E caso venha pela segunda ou pela terceira vigília, felizes serão se assim os encontrar. Compreendei isto: se o dono da casa soubesse em que hora viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Vós também estáis preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. Então Pedro disse: Senhor, é para nós que estás contando essa parábola ou para todos? E o Senhor respondeu: Qual é então o administrador fiel e prudente que o Senhor constituirá sobre o seu pessoal para dar em tempo oportuno a ração de trigo? Feliz é aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar assim ocupado. Verdadeiramente eu vos digo, ele o constituirá sobre todos os seus bens. Se aquele servo, porém, disser em seu coração: O meu senhor tarda a vir, e começar a espancar servos e servas, comer, beber e se embriagar, o senhor daquele servo virá em dia imprevisto e em hora ignorada. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor, mas não se preparou e não agiu conforme a sua vontade, será açoitado muitas vezes. Todavia, aquele que não a conheceu e tiver feito coisas dignas de chicotadas, será açoitado poucas vezes. Aquele a quem muito se deu, muito será pedido, e a quem muito se houver confiado, mais será reclamado. Eu vim trazer fogo à terra, e como desejaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como me angustio até que esteja consumado. Pensais que vim para estabelecer a paz sobre a terra? Não, eu vos digo, mas a divisão. Pois doravante numa casa com 5 pessoas estarão divididas 3 contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filho e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Dizia ainda às multidões: Quando vedes levantar-se uma nuvem no poente, logo dizeis: Vem chuva, e assim acontece. E quando sopra o vento do sul, dizeis: Fará calor, e isso sucede. Hipócritas, sabeis discernir o aspecto da terra e do céu, e por que não discernis o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Com efeito, enquanto te diriges com teu adversário em busca do magistrado, esforça-te por entrar em acordo com ele no caminho, para que ele não te arraste perante o juiz te entregue ao executor, e o executor te ponha na prisão. Eu te digo, não sairás de lá antes de pagares o último centavo. Amém? Vamos ler somente até aqui. Esse foi o capítulo 12 do livro de Lucas. Um pouquinho aqui de escatologia, que fala das coisas futuras, que é bem interessante a forma como Lucas descreve, como Jesus fala aqui que ele veio trazer fogo à terra, e como desejaria que já estivesse aceso. Esse fogo, que é logicamente simbólico, ele pode estar significando aqui o Espírito Santo, que é o fogo que purifica, que veio trazer, abrasar os nossos corações, veio acender dentro dos nossos corações. E também Jesus falando sobre Jesus como causa de divisões. Então Jesus já prevendo que por causa da fé em Cristo ia começar a ter divisões dentro das casas, principalmente naquela época, porque os judeus não aceitaram. Tanto que Jesus, na continuidade do discurso dele, ele fala: olha, vocês sabem discernir o aspecto da terra e do céu. Vocês olham uma nuvem, dizem que vai chover. Olham o vento, dizem que vai fazer calor, e assim faz. Mas vocês não conseguem discernir o tempo presente? Vocês não conseguem discernir tudo aquilo que a Escritura estava dizendo que está acontecendo agora? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã nós continuamos a partir do capítulo 13 do livro de Lucas. Obrigado, fiquem com Deus e até amanhã.